A possibilidade de diminuir o módulo da força que atua sobre o objeto, até ele parar, aumentando seu tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas, como, por exemplo, o uso de airbags em automóveis, ou nas competições de salto em altura, o uso de colchões para parar a queda dos atletas. Um atleta cai sobre um colchão de ar recebendo um impulso de 600 newtons-segundo. O impulso igual a 600 newtons-segundo. Qual é a força média que atua sobre esse atleta e qual é a variação da quantidade de movimento? Então, qual é a força e qual é a variação da quantidade de movimento, respectivamente, nas seguintes situações. Primeiro, se ele para a 0,5 segundos após o impacto inicial. E depois, se ele para a 0,1 segundo após o impacto inicial. Então, se temos um tempo pequeno, toda vez que nós temos na questão um tempo pequeno, e é falado de força ou perguntado sobre força, a gente deve fazer uma relação com as equações de impulso. Impulso, força vezes ΔT. Mas devemos lembrar também que impulso é igual à variação da quantidade de momento linear ou da quantidade de movimento. Portanto, resolvendo agora a questão. Qual é a força média? Se impulso é F ΔT, e nós temos que o impulso é de 600, como afirmado no enunciado, eu tenho essa força aqui, dividido, esse tempo eu passo ele dividindo aqui para baixo, dividido por 0,5. 600 dividido por 0,5, chegamos numa força média de 1.200 newtons. 1.200 newtons. A pergunta foi: qual é a força média e qual é a variação da quantidade de movimento, ΔQ, em cada uma dessas situações? Como a gente já tinha posto aqui em cima, se eu tenho o impulso é o produto da força pelo tempo e o impulso é também a variação ΔQ. Então, nem precisamos fazer cálculo. Se o impulso vale 600, ΔQ é igual a 600. ΔQ é igual a 600 para essa situação aqui. Ok? Massa vezes velocidade, quilograma, metro por segundo. Ou newton por segundo. Como queiram ali, como está no enunciado, tá bom? Item 2. Com isso aqui a gente já elimina alguma possibilidade? Acho que sim, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra E. ΔQ igual a 600, não nos leva à eliminação, estamos entre A e D. Novamente, impulso é o produto da força pelo ΔT, o impulso 600, essa força aqui, vou chamar de uma força F', uma segunda situação. Esse ΔT agora é de 0,1 segundo, 0,1 segundo. Já vou passar aqui para o lado esquerdo da igualdade dividindo. E aí temos 600 dividido por 0,1, o que nos dá F'. 600 dividido por 1,1, isso vai dar 600 com mais um zero. Uma força de 6.000 newtons. 6.000 newtons. Aqui. Então, nós temos, olha aqui, 1.200, 1.200. Não eliminamos, ficamos entre A e D. Para a segunda situação, nós temos 6.000 newtons e nós temos 6.000 newtons. Então, apenas pelo cálculo da força, não conseguimos chegar a diferença nenhuma, a eliminar as opções ali A e D. Mas temos que nos lembrar que a situação da queda é a mesma. O que mudou foi o tempo de interação. A variação da quantidade de movimento do atleta é a mesma, foi a mesma. Então, a gente deve se lembrar que aqui nós continuamos com ΔQ igual a 600 newton por segundo para usar a unidade que está sendo trabalhada ali. Nessa situação, então, nos sobra aqui como resposta letra D.